Os cosméticos da CeraVe estão sendo responsáveis por levar as pessoas a ter câncer? É isso mesmo? Não, não é isso. E eu tô aqui para explicar para vocês que isso desde 2024 tá tirando o meu sono. Não é bem assim e a gente vai explicar para vocês. A gente tem que entender vários pontos aqui. Eu acho que desde a substância até mesmo a gente entrar na questão de legislação para conseguir entender que não sei por que tá saindo esse alarde todo. Eu entendo que o processo, a questão judiciária nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do que no Brasil, mas decidiram ir lá e processar a CeraVe, sendo que o próprio FDA já lançou, né, que é a Anvisa americana, como alguns e outros gostam de chamar, mas essa agência regulatória já até lançou um documento em 2025, no final de 2025, acho que foi em novembro, falando que os produtos não apresentam benzeno na sua composição e também mostrou outras marcas que poderiam ter partes por milhão, uma quantidade ínfima. Mas, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a gente tem que ficar com medo no Brasil, né? Primeiro de tudo, já deu para ver que os produtos CeraVe não são a questão, né? Ó, gente, é importante falar, não sou pago pela CeraVe. Se quisessem, eu iria, porque eu uso CeraVe. Eu já falei para vocês aqui. Eu uso hidratante, eu uso óleo de banho. E não faz sentido a gente colocar esse medo nas pessoas, primeiro de tudo porque os produtos que estão com essa situação legislatória e regulatória e que está dando esse pipoco todo, eles possuem em sua composição peróxido de benzoíla. E peróxido de benzoíla não é um ingrediente que está nos produtos cosméticos brasileiros. Ele é um medicamento no Brasil. Eu tô passada, chocada. Na Europa também a gente não vai encontrar peróxido de benzoíla dessa forma, assim, nos produtos, como nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos o peróxido de benzoíla, ele é vendido, né, mesmo na categoria de cosméticos. No Brasil nós temos medicamentos. Medicamentos geralmente vão ter um cuidado maior, um rigor maior, não só na questão de eficácia e também na questão de estabilidade, mas na própria questão também da quantidade que é adicionado. Quer dizer que no cosmético não tem? Claro que tem, né, gente? Mas assim, um cosmético grau 1, um cosmético grau 2 tem as suas diferenças, mas a gente sabe que cosméticos, eles têm uma regulação mais frouxa do que um medicamento. Acho que o cosmético vai ter uma regulação mais regulada, assim, vai ser o protetor solar ou os produtos infantis. Legal que vocês tenham isso em mente para entender. Então vamos lá, vamos entender o peróxido de benzoíla aqui, quem que ele é e tudo mais. O peróxido de benzoíla é uma molécula que ajuda bastante na pele acneica, tá? Não vou entrar muito na questão dos mecanismos de ação aqui, se vocês quiserem eu posso falar e fazer um vídeo só sobre o peróxido de benzoíla para vocês, porque daí senão esse vídeo vai ficar gigantesco e eu quero que seja um vídeo mais curto para vocês terem uma informação mais adequada. E esse peróxido de benzoíla, o que acontece é que em temperaturas muito altas, e não precisa ser tão alta, tá? Quando eu falo muito alta, gente, assim, uns 60 graus, a gente já consegue fazer com que exista uma reação química que quebre essa molécula, transforme essa molécula e essa transformação leva à formação de benzeno. Vamos aqui fazer um adendo para vocês entenderem um pouco sobre reações químicas. As reações químicas, elas vão sempre entrar em balanço, né? Para você ter um consumo total de alguma coisa, você precisa colocar muita energia. Então, o que eu estou querendo dizer? Se eu tenho uma caixa de papel e essa caixa de papel vai virar um plástico, gente, isso não vai acontecer, mas vocês estão entendendo que isso vai virar isso. Para isso virar isso, você vai perdendo partezinhas dessa para construir partes dessa, tá? Então você vai fazendo isso aos poucos. Para acontecer um equilíbrio onde que toda essa caixa se desfaça para virar pacotinhos, para virar embalagens de plástico, a gente precisaria colocar muita energia. Energia muito grande, muito calor. Então eu teria que colocar assim, tipo, muito calor para conseguir ter esse deslocamento. E mesmo assim, talvez esse deslocamento não seja total para a formação do benzeno. O que eu estou querendo dizer é, nós já temos nos produtos cosméticos, né? Lá nos Estados Unidos eles já têm nos produtos cosméticos uma concentração de peróxido de benzoíla. E essa concentração ela não vai totalmente ser convertida em benzeno. Se acontecer, é numa concentração muito pequena, em partes por milhão que a gente espera. E é por isso também que nós no Brasil até entendemos o peróxido de benzoíla, mas não só isso, tá? Ele tem bastante efeito colateral também e tudo mais.
mas que entendemos que ele vai ser necessário ser um medicamento, porque daí você tem um controle maior. Mas veja, como eu já falei para vocês, o próprio FDA já fez os testes, mas nem isso eles colocaram, eles acharam alguma coisa. Então assim, gente, é muito, muito pouco. Aí a gente entra naquela coisa que eu já discuti com vocês sobre o protetor solar aqui no sangue, que é risco é diferente de perigo. O benzeno, que é transformado da peróxido de benzoíla, que pode ser transformado, ele tem um perigo, sim, ele é cancerígeno, tá? Ele é um carcinogênico, ele é conhecido, o benzeno é sim um problema. Então existe esse perigo. Mas aí tem o risco, que aí o risco vai avaliar a dose, a concentração, o tanto de exposição, a via de exposição. Então não é a mesma coisa. E por que eu falo isso para vocês? Porque muitas vezes a pele, ela já entra em contato com benzeno no dia a dia. Você, ao entrar num lugar que as pessoas estão fumando, então quem vai aqui em Berlim nos bares, sim, as pessoas fumam dentro de bares em Berlim ainda, porque é a cultura, que cultura de merda. E já vai gerar benzeno na tua pele. Queimadas, poluição. Se você fuma vape, tudo isso já coloca benzeno no teu corpo numa quantidade muito maior do que um produto que tem peróxido de benzoíla que pode sofrer uma ínfima degradação. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Que a gente já está exposto a benzeno. Vitor, mas aí não é uma exposição que a gente pode controlar? E você não pode parar de fumar. Bonita, né? Claro que você pode, lógico, mas aí você está querendo tapar o sol com a peneira, anjo. Você está querendo diminuir isso aqui para isso aqui que existe já em contato com você. Se tem um benzeno que vai causar algum tipo de mutação no teu DNA, pode ter certeza que é o benzeno da contaminação ambiental ou de cigarro e vapes. Eu fico meio puto com essas histórias, porque esse já foi uma coisa que eu já em 2024 já tinha feito vídeo, eu fiz até com a Carla no trabalho esse vídeo, né? Minha amiga, um beijo, Carla, te amo. A gente fez um vídeo juntos. O que aconteceu lá em 2024 foi que a Velisure, que é uma agência como se fosse independente, fez alguns testes com produtos anti-acne que possuíam peróxido de benzoíla e foram ver se o peróxido de benzoíla ele se transformava em benzeno, porque isso pode acontecer, como eu expliquei para vocês. E lá em 2024, eles soltaram uma nota falando que esses produtos com peróxido de benzoíla apresentam benzeno na sua composição. Mas como foi explicado pela própria Michelle, do Lab Skin Muffin, tem um vídeo muito legal dela falando, quem entende inglês, mas dá para colocar também as legendas, né, gente, hoje em dia aqui no YouTube. Ela explica lá que muito do que aconteceu nesse teste não estava muito bem determinado, ou o que foi determinado em testes para ver se tinha a questão de transformar o peróxido de benzoíla em benzeno foram feitas em temperaturas muito elevadas, que essas temperaturas elevadas, acima de 40, 45 graus, elas são ruins para o peróxido de benzoíla. E aí você faz essa transformação de benzeno, de peróxido de benzoíla para benzeno. E aí o FDA, ano passado, lançou uma nota mostrando que praticamente quase todos os produtos que foram testados pela Velisure não tinham esse problema, tá? Foram uma lista com 6, que eu acho que tinha, mas que mesmo assim a quantidade era muito, 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 muito baixa. Os produtos da CeraVe no Brasil não vão aparecer, não vão causar câncer em você, meu anjo. Minha parte como farmacêutico dá algumas dicas para vocês. Então, temos um medicamento, se você usa peróxido de benzoíla para tratar acne e tudo mais, evita usar se está vencido, evita usar se você deixou dentro do teu carro e ficou numa temperatura muito grande. Tenta deixar no lugar mais seco, mais arejado, com uma temperatura adequada, não muito calor. Eu sei que é muito difícil falar isso porque Brasil é complicado, né? Enfim, mas tenta deixar isso em locais mais geladinhos. Se você tem medo, gente, até deixar dentro de uma geladeira pode ser possível, né? A gente faz também teste de geladeira nos produtos e tudo mais, a gente faz em cosméticos, faz medicamento para deixar, para garantir estabilidade, né? Aí você vai falar assim, mas Vitor, não é bom parar de usar? Porque, né, gente, é isso que eu falo pra vocês. Se é um medicamento, você não vai se expor todos os dias. Eu uso medicamento com peróxido de benzoíla quando eu tenho acne, né, aqueles combinados. E aí eu uso ele, por quê? Porque quando eu tenho uma ou outra acne, eu coloco em cima assim e melhora. Eu não tenho um uso contínuo, mas tem gente que faz uso contínuo porque tem uma acne mais forte. Mas esse uso contínuo, de certa forma, uma hora vai ter que cessar porque a gente está falando de um medicamento.
Então é isso que é o ponto que eu deixo para vocês, gente. Peróxido de benzoíla é medicamento. Nos Estados Unidos não é indicado como medicamento, é cosmético. E aí tá nos produtos da CeraVe para antiacne. Aí você fala, nossa, os produtos antiacne lá são bons. Não é porque é medicamento mesmo, né? Eles vão vender com outro nome, mas é medicamento. É isso que eu falo para vocês, gente, do FDA às vezes para vocês. Eu gosto, tem muita coisa importante. O FDA é uma agência muito importante, regulatória legal. Mas eu tenho minhas questões com a parte de cosmético, né? Eles ficam lá enchendo os pacuvá com filtro UV, que o mundo inteiro já usa, que é mais seguro que os filtros UV que eles têm aprovados, que a gente tem aprovado também, mas que a gente já está em desuso no Brasil, na Europa, no Japão, na Coreia, na Austrália. Mas eles ficam lá enchendo os pacuvá para aprovar uma molécula dessa. Mas aí esse tipo de substância que a gente sabe que pode ter efeito colateral, que é medicamento em outros lugares do mundo, eles entendem como cosmético. Deixando claro aqui para vocês como resumo de vídeo, os produtos CeraVe, especialmente que estão no Brasil, não vão te causar câncer, tá bom? É isso. Não esquece de curtir, compartilhar, hypar.